A ONU News conversa com Camila Donati, diretora sênior de adaptação às mudanças climáticas da ONG Conservação Internacional e membro do Comitê Científico do Programa Científico Mundial de Adaptação, o ASP, uma entidade ligada a diversas agências da ONU que lidam com o tema da mudança climática. Camila, muito obrigado por conversar com a ONU News. Eu que agradeço, Felipe. Muito obrigada pelo convite. Estou honrada de estar aqui hoje conversando com você. Para a gente começar, Camila, eu queria que você explicasse, assim, da forma mais simples possível, o que é a adaptação climática, em que consiste esse conceito e por que é algo que deve ser priorizado. Uhum. Então, a adaptação às mudanças climáticas são ações que a gente pode fazer nos sistemas, né, sistemas ecológicos, socioambientais, sociais, para se adaptar às mudanças climáticas, né? Então, os impactos, para se adaptar aos impactos das mudanças climáticas. Então, são, por exemplo, quais as soluções que a gente pode implementar, já que a gente sabe que as inundações serão mais frequentes, né? Os impactos nas áreas costeiras vão ser frequentes. Quais são as ações que a gente pode fazer para minimizar o impacto da mudança climática na vida das pessoas, nos ecossistemas e outros sistemas também, né. Então isso basicamente seria adaptação. Quais são as suas expectativas, Camila, para o avanço dessa discussão na COP29 que está acontecendo no Azerbaijão? Uhum. Sim, as expectativas são sempre as maiores, né. A gente sempre tem a expectativa de que soluções, mais financiamento, principalmente essa é muito importante, a questão do financiamento, já que a gente sabe que tem esse gap, né, essa diferença entre o que é necessário para a gente conseguir se adaptar e o que está disponível em termos financeiros, né. Então esse gap de centenas de bilhões de dólares por ano que tem que ser, de alguma forma, minimizado ou reduzido. Então, acho que essa é a principal, né, expectativa dessa COP, para reduzir esse gap financeiro entre o que é necessário e o que realmente está disponível. E a minha área, né, é mais na área ambiental, então, eh, eu gostaria que as pessoas entendessem mesmo o potencial da natureza em, ajudar as pessoas a se adaptarem às mudanças climáticas. Então, isso é uma coisa que a gente está muito empenhado, que a gente quer mostrar que realmente a natureza tem um potencial muito grande para nos ajudar a minimizar os impactos das mudanças climáticas. Eu gostaria que a gente pudesse aprofundar um pouco mais justamente nesse ponto, né? Você já se envolveu em mais de 20 projetos do Fundo Verde do Clima, justamente sobre soluções baseadas na natureza. Que tipo de evidências esses projetos têm gerado? Uhum. É, assim, alguns nos projetos a gente faz implementação, na implementação dessas ações, então, por exemplo, um exemplo clássico é a proteção, a restauração de manguezais nas áreas costeiras, porque os manguezais são importantes para reduzir, os impactos os impactos costeiros na vida das pessoas. Então, você ter aquele espaço, aquela vegetação que, diretamente não permite que as ondas chegam mais rápido, a inundação costeira aconteça nas áreas costeiras, né. Então esse é um exemplo clássico de solução baseada na natureza. Então a gente sabe que existem vários exemplos como esse, que são extremamente importantes, e os nossos projetos, eles não somente implementam algumas dessas ações, mas a gente também monitora ao longo do tempo, para ver se elas são ou não efetivas. E o que a gente está encontrando, isso não estou falando somente da conservação internacional, mas outras ONGs, outras organizações, elas estão fazendo esse tipo de monitoramento, né, para a gente mostrar, principalmente para os tomadores de decisões, que essas soluções são efetivas, e elas podem ser implementadas sozinhas ou em combinação com as soluções mais tradicionais, por exemplo, como eu dei o exemplo das áreas costeiras, né, você pode proteger o seu manguezal ou restaurar esse manguezal, e junto a isso você fazer uma parede de proteção. Então não é uma coisa ou outra, né, mas são soluções que juntas podem reduzir muito os impactos das mudanças climáticas, nesse caso os impactos da erosão costeira, os impactos da inundação costeira, nessas áreas mais vulneráveis às mudanças climáticas. Então o que a gente está tentando entender não só fazer a implementação desses projetos, mas também monitorar para que a gente tenha
uns dados bem robustos para mostrar que realmente essas soluções são muito efetivas, né, eficientes. E além do mais, eu acho que a natureza é importante porque ela não nos dá somente esse benefício climático em termos de adaptação, ele tam as a natureza também pode nos dar esse benefício de mitigação e muitos outros benefícios para a biodiversidade, desenvolvimento local, muitas comunidades precisam elas, como fala? Elas necessitam mesmo da natureza para o seu sustento, né, do dia a dia. Então, a natureza não é importante só para adaptação, mas para mitigação, como eu falei, para proteção da biodiversidade e para muitos outros benefícios. Certo. E você teria alguns exemplos, Camila, do Brasil ou de outros países de língua portuguesa, de projetos específicos que você acompanhou? Eu acho que na região costeira muito, como eu falei, a proteção, restauração de manguezais, eh, nas cidades, manutenção de áreas verdes nas cidades, né, a gente teve um evento muito extremo no Brasil, eh, esse ano no Rio Grande do Sul, né, aquela inundação que sem precedentes, né, que foi causado pelas mudanças climáticas, mas também uma falta de entendimento de como a natureza tem que ser preservada, mesmo nas cidades, para a gente poder ter essa forma de não evitar, né, a inundação, mas minimizar um pouco o impacto da inundação nesse caso, né. Então, áreas verdes nas cidades são muito importantes, a proteção de áreas, íngremes também. A gente tem muito caso no Brasil de, deslizamento de terras, então se a gente preservar essas áreas, respeitar, o que está no nosso Código Florestal, a gente pode ter muitos benefícios que são produzidos pela natureza. Então são vários exemplos, né. São vários exemplos que estão sendo implementados, mas muito menos aquém do que a gente gostaria, né, porque o potencial da natureza é enorme, mas realmente quando as pessoas tentam tomar essas decisões, elas principalmente focam primeiramente nas soluções mais tradicionais, como eu falei, você, no caso de inundação, você cria ou constrói um dique, você constrói coisas além, né, às vezes destrói a natureza para construir uma outra infraestrutura, que às vezes o benefício a longo prazo não vai ser o mesmo, né. Então, são vários exemplos e deslizamento, né, importância, como eu falei, de preservação da floresta nessas áreas mais íngremes, o respeito a essa área de inundação dos rios, né, porque se você constrói muito próximo a onde a gente tem muita água, ou no rio, é quase que óbvio que quando a gente tem um evento extremo de chuva, essas áreas vão ser extremamente impactadas. Então, se a gente respeitar o que já tem, principalmente no nosso Código Florestal, a gente vai ter, acho que um bom, um outcome, assim, um resultado muito positivo, né. Bom, já que a gente estava falando de Brasil, o Brasil também tem apresentado aí novas metas, novos compromissos climáticos, novos planos nacionais. Na sua avaliação, essa parte de adaptação climática, soluções baseadas na natureza, ela está indo na direção certa? Como é que é a sua avaliação sobre como o país está pensando os próximos passos? Eu acredito que sim. Então, na nossa NAP, né, na National Adaptation Plan, o Plano Nacional da Adaptação, eh, soluções baseadas na natureza estão incorporados, só que assim, acho que é o comum em outros países também. O que a gente está vendo é que a natureza tem um potencial muito grande, mas não está muito ligado com o tanto de recurso que está sendo disponibilizado para esses tipos de soluções, né. Então o potencial é muito grande, mas o recurso destinado ainda é muito pequeno, né. Então por exemplo, 90% desses planos, né, que foi analisado do mundo inteiro, tem algum componente relacionado à natureza. Mas quando você vê o recurso que está sendo disponibilizado, é menos que 5%. Então, quer dizer, tem esse mismatch, né, essa diferença entre o potencial e o que está sendo mesmo,
investir, né, onde os governantes, as instituições estão investindo, né, então acho que ainda tem um longo caminho para a gente tentar convencer principalmente os tomadores de decisões que essas soluções baseadas na natureza são importantes e que têm que ser tomado, em conta, né, então quando você faz o plano, você não pode principalmente ou só pensar nessas soluções mais tradicionais, como eu falei, infraestrutura. As pessoas agora têm que começar a pensar também nessas soluções baseadas na natureza. Eu acho que ainda está um pouco, a gente tem um longo passo, né, um longo caminho nessa direção, mas a gente está caminhando. Eu acho que a gente está caminhando bem, mas ainda está um pouco aquém do que poderia ser, feito, né. Principalmente porque eu acho que nunca, como eu falei, não é a primeira coisa que vem na mente de um tomador de decisão, né, que a natureza pode ser um aliado nesses momentos, né. Geralmente se pensa na infraestrutura, construir alguma coisa, mas a natureza às vezes já está ali, é só ser protegida ou um pouco melhor restaurada ou manejada, para que esse benefício seja visto. Então acho que isso que é o que está faltando mesmo. Então, assim, a nível das ONGs, a nível da comunidade acadêmica, você acredita que já tem uma preparação, por exemplo, sei lá, para novas profissões ligadas a soluções baseadas na natureza, novas linhas de pesquisa? Você vê, pelo menos no nível da sociedade civil, uma movimentação mais intensa do que a nível dos governos nesse tipo, em torno desse tipo de solução? Eu acho que sim, mas eu estou confiante no governo agora, especialmente porque a COP vai ser no Brasil no ano que vem. Então tem esse potencial, né, da gente mostrar esses exemplos e tentar incorporar mais, né, nas cidades também, nos planos que a gente está fazendo. Hã, mas eu acho que as ONGs, essas instituições não governamentais têm um papel muito importante para mostrar esses exemplos, como eu falei, os trabalhos que todas essas ONGs fazem em termos de monitoramento e mostrar que é uma solução eficiente, e que ajuda realmente na adaptação, na mitigação, na proteção da biodiversidade. Então, eu acho que o governo, né, está fazendo um papel e as ONGs e essas outras instituições também têm um papel muito importante. Mas pelo fato da COP ser no Brasil ano que vem, a gente está bem entusiasmado, né, para ter, assim, mostrar, né, o potencial da natureza, para endereçar esse problema climático que a gente está vivendo, né.